dos trabalhadores na municipalidade aqui em Tupã-Siretã. E a Anclare nos visita na manhã de hoje, solicitando aqui um espaço para falar sobre a questão do piso da enfermagem e também na questão do 13º dos servidores municipais de Tupã-Siretã. E ela solicitou um espaço já na semana passada, entrou em contato conosco, e está aqui nos visitando para a gente ouvir de parte dela o que ela gostaria de colocar em nome do Sindicato dos Servidores Municipais de Tupã-Siretã. Anclare Cardoso, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, rádio ouvintes. Tudo bem? Fora Anclare, o frio. Sim, fora o frio. Você nos trouxe aqui duas pautas que gostaria de ampliar. O piso da enfermagem e a questão do 13º salário. Por favor, fique à vontade. Assim, infelizmente o nosso país é um país que algumas categorias, para serem respeitadas, elas têm que ter um piso, né? Começou com a questão do piso do magistério, que é o nosso, agora já foi solucionado. A partir do mês que vem, as contratadas irão receber, né, o piso correto, que 20 horas é 2.210,68 para os professores, tá? E as professoras seletistas também foram contempladas nessa modificação que houve. E as outras professoras, né, que tem a pós e que tem o mestrado, é um pouquinho mais. Pouquinho mais mesmo, que a diferença não é muita, né? Porque infelizmente as pessoas que são da educação no nosso país, elas são relegadas. Imagina se não tivesse esse piso, quanto será que não estariam recebendo os professores? Aí, além da questão do piso da enfermagem, dos enfermeiros, nós temos a questão que tem mais 16 profissões que já estão pedindo piso. A próxima que vai aparecer são os assistentes sociais, para chegar a que ponto que chegou, né? As carreiras, as pessoas que estudam, as pessoas que têm formação, a que ponto elas chegaram para estarem exigindo o piso. Bom, o piso ainda está naquela coisa, vai ser sancionado, mas 90% que sim, depois não tem o que fazer, bater o martelo. O que a gente fez? Já para dar uma ajuda, correu na frente. Fizemos o levantamento, tá? No nosso município. O enfermeiro, ele ultrapassa 4.750, tá? As 20 horas do enfermeiro do município de Tupã-Siretã é bem maior. Bem maior, entre aspas, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas ele ultrapassa. O problema fica para o técnico da enfermagem, que ele teria um básico de 2.375. O técnico da enfermagem do município de Tupã-Siretã, 40 horas. Padrão 8, classe A, se estivesse entrando hoje na prefeitura, receberia 1.972,96. Aí depois, se trocasse de letra, 2.170,25. Não chegava. Aí lá, 15 anos, 2.406. Também não chega. Aí tinha que colocar todas as vantagens. Aí fiquei sabendo que não pode colocar vantagem. O piso tem que ser puro. Pode acrescer depois. Então, o que a gente fez? Padrão 9 também não daria. Chegamos no padrão 10. Padrão 10 ainda vai ter que sofrer uma alteração, porque ele não chega a 3.325. No padrão 10, que ali no padrão 10 consta fiscal, auditor de receita tem 1, fiscal de obras e postura tem 1, e técnico agrícola tem 2. Só tem 4 pessoas nesse padrão. Tá? Hoje nós temos em torno de 19 técnicos de enfermagem concursados. Tá? Passariam para esse padrão corrigindo o padrão 10, classe A, ia ter que sofrer uma alteração porque ele ia ter que chegar a 3.325. Ok. E aí depois, sucessivamente, suas vantagens. É uma luta, porque é como eu disse, né, e digo para eles, até ontem vocês eram os reis, salvadores, porque nós estávamos numa pandemia, né? A nossa vida passava por eles, né? A nossa sobrevivência na mão de muitos deles. E hoje a gente está vendo, assim, algumas estruturas virando as costas, que não é o caso do município, né? O município só está esperando e sabe que vai acontecer, então a gente já, para ajudar, já colocou e disse, ó, tem essa alternativa. Ou se vai se criar um outro padrão, não tem como. Então, se colocar nesse aqui, que é o mais próximo, porque como é que tu vai aumentar um outro padrão e vai justificar, porque tem outras pessoas nesse padrão 8, não são só eles somente.
né? São essas questões assim que a gente faz para ajudar. E eu vejo assim, ó, que as pessoas esquecem, né? Que até ontem eles estavam lá, né? Usando máscara, colocando aquelas roupas, né? Cuidando das pessoas enfermas. E a gente vê que quando eles querem receber o justo e o correto, né? Porque seguem na linha de frente. Isso aí são 40 horas de trabalho, né? Para ganhar 3.325 inicial. Tem pessoas que vêm com críticas a esse trabalho e esquece, né, muito rápido das coisas. Então, assim, ó, é justo e é correto. E agora, pelo jeito, vai vir mais profissões, né, pedindo o seu piso, para que não fique tão defasado, tão fora do sistema, né, como a gente vem falando, para que isso aconteça. A gente tem certeza absoluta que aqui no município não vai dar problema, porque a partir do momento que assim, é lei, vão fazer, né? Acabou, não tem mais o que fazer, vai entrar, vai ser feito, né? Vai ser feito aportes também, mas parece que tu tem que se inscrever com antecedência para esse aporte. Também não sei como é que vai ser. Mas o problema também, Miguel, é essa questão desse arcabouço fiscal, né? Porque ele delimita tetos de gasto. E aí tem que ver se a educação e a saúde também vão fazer parte desse teto de gastos. Né? Porque às vezes tu quer endireitar de um lado, mas tu desconhece a realidade de cada município. Às vezes eu vejo as pessoas falando a nível federal e elas esquecem que cada município tem a sua realidade. Né? Que como é feito dentro do município, como é que o município trabalha, como é que ele se organiza, e falta isso. A gente vê que eles não têm esse conhecimento que nós temos do dia a dia, de como é feito essas planilhas, de como é feito esse impacto. Então, assim, ó, antes deles pensarem lá, vamos fazer isso para, né, melhorar e para ajeitar, mas tem que ver o que vai acontecer com os municípios. Vai diminuir a receita se o município não cumprir as metas? E aí? Como é que fica aqueles municípios que não têm indústria? Como é que fica aqueles municípios que não têm outras fontes de trabalho, outras, né? Como é que vai ser? Então, já começa a pensar lá na frente, né? Meu Deus do céu, vai ser bom aqui, vai dar um estouro lá na frente. Então, dentro dessa realidade, que é que às vezes tem pessoas que não entendem, esse é o trabalho do sindicato. É um trabalho que a gente faz para todos, mas sempre cuidando que um limite, porque nós não podemos ultrapassar. E não adianta a gente querer dizer que eu vou dar uma coisa que eu não tenho condições de pagar depois, né? E a mesma coisa a diferenciação, né? Que eu falei e torno a falar. 11 mil reais para o secretário não tem problema nenhum, desde que o primeiro padrão do município não receba mais complemento salarial. Porque o primeiro padrão do município, aquelas pessoas que estão trabalhando na limpeza, que estão trabalhando na casa de passagem, que estão trabalhando naquele trabalho pesado do dia a dia, aquelas pessoas recebem 1.251 porque não chega a 1.302 e elas recebem complemento. Ah, tá, mas recebe o complemento. Mas as vantagens dessas pessoas é em cima do 1.251 e não do complemento para chegar a 1.302. Mas pode, a lei permite. Né? Quando se faz também, se cria cargos e que não se vê o quanto está desatualizado a nossa planilha de cargos e salários. Nós temos que mexer. E ali a gente pode fazer a médio e longo prazo. Tem que se dar mais uma classe. Nós só temos 28 anos de progressão na carreira. O homem tem que trabalhar 35 anos e a mulher tem que trabalhar 30. Tem que se dar mais uma classe. Para quê? Para que essa pessoa não fique parada no tempo e no espaço. Né? O vale é bom? Maravilhoso. Hora extra é boa? Maravilhosa. O FG é bom? Maravilhoso, mas tu não leva para a tua aposentadoria. E hoje, o grande grito que a gente vê são dos aposentados. Porque os aposentados estão... Mas, olha, quando a gente fez o levantamento a outra vez, para o fundo, que veio o pessoal de fora e ficou aqui, em Tupã, eu já tinha constatado que tinha professores que estavam recebendo salário mínimo. Sua grande maioria. E outros funcionários também que só recebiam salário mínimo. Quando foi dito que nós deveríamos voltar a pagar a aposentadoria, mesmo aposentado continuar pagando o fundo de aposentadoria, eu disse que nós podíamos fazer uma alíquota progressiva, porque se colocasse 14% na época,
Seria muito para aquelas pessoas que estavam recebendo um salário mínimo. Foi feito o levantamento, dentro do embasamento, se chegou à conclusão que nós podíamos fazer uma alíquota progressiva. Ok. E ninguém vai escapar dessa alíquota. Nós mesmo, aposentados, vamos seguir contribuindo. Por que hoje eu já vejo o outro lado? Porque eu fui fazer curso pelo fundo e vi que não tem outra alternativa a não ser seguir pagando. Vamos ter que seguir pagando. Ou segue pagando, ou fica sem nada. Seja pouco, vamos seguir pagando. E aí tu para e pensa assim, ó, se eu conseguir sobreviver, mas aí é que tá, também. Enquanto eu era funcionário, contribuindo um X, por que depois de aposentado eu não posso seguir contribuindo com esse mesmo X? Mas aí tem a questão. Eu, quando eu estava trabalhando, eu tinha o vale, eu tinha horas, eu tinha insalubridade, eu tinha um FG. Aposentado é meu salário puro. Então, ali a gente tem que ver também o quanto vai, né, ser retirado dessas pessoas. E a nossa é progressiva, porque, graças a Deus, nosso fundo está numa situação muito boa. Aí, Miguel, a questão que a gente já entrou com pedido da questão da... Também, a lei complementar foi aprovado ontem o projeto 086, que é de autoria do professor Vladimir, que ele derruba a lei complementar 173, aquela que fazia postergar 1 ano e 7 meses das nossas mudanças da carreira, trocar de classe, receber quinquênio, sucessivamente. Então, começa a contar da origem, ou seja, se eu entrei em fevereiro vai dia 5 de fevereiro do ano que vem eu vou trocar. Eu não preciso mais esperar 1 ano e 7 meses. E assim sucessivamente, quando já estiver lá dentro da prefeitura vigorando essa lei. Ah, mas e o tempo que ficou, o meu lapso temporal que ficou, que eu fiquei estagnado, que eu não tive esse 1 ano e 7 meses? Não vai receber, né? É só daqui para frente. Bueno. Aí, a questão do 13º. Foi pago o 13º dos contratos, dos CCs, né? Um patamar X, eu não me recordo muito bem o valor, e foi pago o dos aposentados e pensionistas. O do fundo é o fundo que paga. O restante é caixa da prefeitura. Bom, aí começaram o pessoal, nós vamos receber, eu digo, não, nós é no dia do aniversário, 80% no mês do aniversário, porque foi naquela época que se tinha dívidas e que daí estava se tirando empréstimo para pagar o nosso 10º. Daí eu conversei com o prefeito na época e disse, prefeito, não tem um mecanismo o senhor achar para não ficar pedindo, né, pegando dinheiro emprestado para pagar nosso 10º, para não atrasar? Aí ele colocou esses 80%. Só que deu tão alto o valor dessas outras, né, desses contratos e desses CCs, que nós entramos com pedido, sim, o sindicato entrou com pedido que nós também queremos voltar a ser, como antes, metade do ano e final do ano, 50-50, né? E aqueles encargos que a gente tem que é fundo e que imposto de renda e essas questões, né, essas que tem que ser descontado no final da última parcela do 10º. Entramos com esse pedido e vamos esperar, né, porque a gente não pode mais dividir, né, Miguel? Nós temos ali, são os funcionários de quadro e são os contratos e são CCs. Né? Então, se é bom para um, tem que ser bom para todos. Então, é em cima desse pedido que os colegas fizeram que o sindicato fez um documento e mandou para que seja analisada essa possibilidade aí. Outra coisa que... Licença-prêmio, seguimos só recebendo elas ou na aposentadoria, ou a questão de tu entrar judicialmente, que ontem 3 colegas receberam, porque foi judicial via sindicato, né? 3 colegas receberam, entraram e receberam licença-prêmio, né? Deve estar por esses dias na conta delas. Mais 3 colegas, já foram inúmeros colegas que entram, né? Outro pedido que nós fizemos também, licença-prêmio para ser liberada para funcionários com problemas de doença. Sérios problemas de doença. Porque a gente está vendo colegas tirando empréstimo para fazer cirurgia de 12 mil, 15 mil, que é o que tu tem que pagar para o IP, a diferença. Então, se tu tem a licença-prêmio, que só te é liberado, ou quando tu te aposenta, ou para te pagar o IPTU, por que não abrir também para que essas pessoas que estão doentes, que passaram por laudo, que elas não têm que passar por um laudo,
seja dado a elas. A mesma coisa, quando eu estou doente eu não tenho vale alimentação. Também, junto com a vereadora Karina, já foi feito um pedido e nós também vamos pedir junto com ela essa questão da licença-prêmio, que seja, né, um projeto, né, um indicativo para projeto de lei que seja estudado para que quando a pessoa estiver doente, lógico que ela vai ter que passar também, né, por um laudo médico, que seja estendido a essa pessoa o mesmo valor do vale alimentação. Então, são as questões assim que a gente está tentando, e que a gente vem tentando há muito tempo, e quando eu dizia assim, vai chegar um momento que vai empatar. A diferença hoje é mínima entre um padrão e outro. Para te ver, o padrão número 1 podia ser o padrão 2, porque não tem ninguém mais lá no padrão 2. Não tem profissão nenhuma lá mais, padrão 2. Né? Tá, mas daí como é que nós vamos puxar? Aí tem que fazer um impacto para ver. E se criar mais um padrão para fechar o 12, para que daí os médicos ganhem mais, porque a gente consiga trazer mais médicos para o município, né? Porque um médico 20 horas ganhando 6 mil e pouco, bem menos do que um secretário, não vão ficar aqui. Absolutamente que não. E por que eu estou tocando na questão dos secretários? Porque assim, quando tu sai para fazer um levantamento, para te dar um aumento, e não estou dizendo que não mereçam, Miguel, é essa a questão. As pessoas merecem, sim. Mas quando tu sai para fazer um levantamento e tu vê que um professor, mesmo com mestrado, com 27 anos de sala de aula, 40 horas, não vai chegar a esse patamar. Quando tu vê que um médico que entra no município não vai chegar a esse patamar, mesmo recebendo 20% de insalubridade. E quando tu vê que tantas outras profissões, né, não é feito um estudo para que possa fazer com que essas profissões venham ganhar um pouco mais, então isso aí é desumano, é desleal, não é, como é que eu vou dizer assim, coloca uma separação, né? Deveria estar todo mundo trabalhando unido lá dentro. Tu é CC, tu não faz mal, se tu é concursado, beleza, vamos trabalhar junto, vamos se unir. A gente está trabalhando para o município de Tupanciretã, a gente está, né? E agora só o que tu escuta é isso, assim, por que estão ganhando tanto? Por que ganham tanto? Né? Então, são essas questões assim, Miguel. Eu acho que, enquanto o primeiro padrão do município seguir recebendo complemento salarial, enquanto a gente tiver classes e pessoas que a gente sabe que trabalham, não tiver recebendo o mínimo com dignidade, e hoje a gente vê os colegas aposentados assim, numa situação muito crítica, muito triste, porque é na hora que tu precisa do medicamento, né? É na hora que tu precisa ter, e tu não fez, não adianta, que a gente não faz, uma poupança, também nem sobra, né, para fazer, que tu vê colegas assim, dizendo, vou tirar empréstimo para poder pagar o supermercado, do pouquinho que sobrou, os R$50 que deu da diferença do aumento, eu vou lá, porque eu preciso pagar o meu supermercado. É bem difícil. É bem difícil. E eu consigo, é só fazer um levantamento no banco para ver o tamanho de endividamento do servidor público. Mas se endividou porque quis? Não. Se endividou para tentar sobreviver com o mínimo de dignidade possível. Para não ser mais um pedindo lá uma cesta básica na prefeitura. Porque não adianta, de uma hora para outra isso ia acontecer, e isso está acontecendo, e infelizmente a gente sabe, tem a questão da pandemia, a gente sabe que tem a questão da inflação muito alta, a gente sabe que os alimentos estão muito caros, a gente sabe de tudo isso. Mas assim, de momento agora, a gente tem visto pessoas com sérios problemas de saúde, que dá para ser a médio e longo prazo, tem como mudar sim, não precisa ser algo abrupto, de uma hora para outra, né? É só ter boa vontade, é baixar a cabeça, é unir forças. A gente tem pessoas extremamente capazes, extremamente competentes para que a gente possa mudar esse cenário do funcionário público de Tupanciretã. Então, assim, é só o que a gente quer, é o nosso reconhecimento, né? E não nos coloque na mesma seara, que fulano isso, não. A gente sabe que tem lá, que tu responde quando tu é um mau funcionário, tu responde um processo administrativo. Então, começa a separar, sabe? E não fica rotulando porque eu não faço isso porque não merece. Se nós estamos ali e nós chegamos, e estamos até hoje, garanto que se o município não parou, e se o município não para, porque é o nosso serviço, é o serviço do servidor público que presta serviço para o município, e ele não presta serviço para um partido político, ele está ali para servir a todos, né? Por isso que eu já disse,
servidor público. Muito obrigada. Não, por isso, nós tivemos assim a presença de Anclare Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais do Tupanciretã, que nos solicitou, na semana passada solicitou, e a gente conseguiu o encaixe aqui hoje para um espaço dela trazer. Até peço desculpas a ela que houve um atraso em virtude de que a matéria anterior foi além do tempo que a gente previa, mas a Anclare teve a oportunidade de trazer, em nome do Sindicato dos Servidores Municipais, a posição que ela traz do sindicato, né? Claro que também pessoal dela, mas aqui em nome do sindicato ela trouxe essas questões envolvendo o piso da enfermagem e a sua aplicação na municipalidade, nacionalmente também, e questões relacionadas ao 13º salário em relação àquilo que foi recebido por parte de alguns setores, alguns cargos na municipalidade, sendo que os servidores continuam recebendo 80% na data de seu aniversário, conforme está previsto em lei. E houve uma solicitação, então, por parte do sindicato para que seja padronizado, todo mundo volte a ser os 50% na metade do ano e 50% em dezembro. Essas foram as colocações que a Anclare Cardoso trouxe aqui em nome dos servidores municipais que ela representa através do sindicato. Ednei Rodrigues Corrêa dando um bom dia, Luiz Erci também, a Graciela Rodrigues. Ednei está dizendo grande companheira, nossa amiga Anclare Cardoso, né? Ednei Rodrigues Corrêa, que está aqui cumprimentando a Anclare. A vereadora Karina Valau, parabéns, Anclare, por dedicar sua vida e saúde mental para defender teus colegas. Quero ver quando se aposentarem, né? A vereadora Karina Valau que está colocando aqui um bom dia. Graciela Brás também, assim como a Maria Moreira, Eloy Almeida, Suzana Oliveira Marques, são audiências que nos saúdam nesta manhã, e também a Anclare que está aqui presente.